Fala galera, Cleison aqui e hoje eu vou começar uma saga muito legal com vocês aqui no canal. Então, antes de me falar sobre ela, se você não é inscrito, já se inscreve aí, deixa aquele like que me ajuda bastante. E quem puder, por favor, me segue nas minhas outras redes sociais que eu vou estar deixando aqui também, que me ajuda bastante e eu tenho outros projetos lá também. Então, eu vou estar fazendo a saga do Senhor dos Anéis. Sim, os filmes do Senhor dos Anéis. Então eu vou estar falando sobre a saga do Senhor dos Anéis nestes vídeos. Então, antes de entrar em mais detalhes, bora pro vídeo. Então, a minha ideia basicamente é trazer para vocês uma saga de vídeos sobre todos os filmes relacionados ao Senhor dos Anéis, tanto os filmes do Hobbit quanto os do Senhor dos Anéis. E para inaugurar esse vídeo, eu vim falar sobre A Sociedade do Anel. Sim, o filme 1 de 2001 e é o primeiro filme que eu vou estar comentando com vocês. Então, basicamente, para quem não sabe, essa história é do Tolkien e eu vou estar abordando com vocês aqui o filme 1 da primeira trilogia. E daí, ao decorrer dos vídeos, os meus planos é fazer 7 vídeos aqui, mas vamos pro vídeo 1, que é a primeira história. Então a gente está no universo da Terra-média, ali é onde se passa a história. E para começar, a gente vai ter um pouco da história sobre o Anel e as tretas que aconteceram por causa dele no passado e o lance do Gollum ter ficado com esse anel primeiramente. Depois que o Gollum conseguiu ficar com o anel, então, o Bilbo, que é um hobbit, conseguiu pegar dele o anel e desde então esse anel está nas mãos deste hobbit. Pra quem não sabe, Hobbit é como se fossem umas mini pessoas, tipo uns anões, mas não são anões, eles têm algumas características diferentes. Mas enfim, então os Hobbits eles vivem no Condado, que é onde o Bilbo está, e é onde vai começar a nossa história. Então o Bilbo tá lá contando a história dos Trolls, as histórias passadas, e o Bilbo é muito importante a gente se atentar a ele, porque os 3 filmes mais recentes da franquia do Senhor dos Anéis é sobre o passado do Bilbo. Então o Bilbo ele escreve um livro com as desaventuras que ele viveu e vai ser o que a gente vai ver nos próximos filmes aí. O filme, no caso seguindo, o filme 4, 5 e 6, que são os filmes do Hobbit, que é a história do Bilbo. Mas enfim, isso fica para outra hora. E o Gandalf chega e o Gandalf ele é um mago. Então tem uma parte que Então tem uma parte que o Bilbo tá lá contando as histórias com os trolls, enfim, dele para as crianças. E quando ele tem a conversa com o Gandalf, ele resolve ir embora e ele deixou o anel com o Gandalf. Então, após isso, o Gandalf ele vai estudar mais sobre esse anel para saber qual que tá rolando aí. E quando ele volta, ele deixa o anel com o Frodo, que é um outro hobbit que vive ali no Condado. E quando o Gandalf foi estudar, ele acaba contando pro Frodo que ele descobriu algumas coisas relacionadas a esse anel. Sobre o Sauron, que é o nosso principal vilão da história, e sobre os orcs que estão trabalhando com eles, e sobre a escuridão que rondeia esse pessoal aí que quer roubar o anel. Ele fala também sobre a captura do Gollum, e que desde então eles estão torturando esse Gollum aí por causa do anel, que até onde eles sabem foi a última pessoa que tinha ficado com o anel. Então pro Frodo essa questão aí de que ele tá com o anel que estão procurando, afinal. Então aí começa o chamado aventura do Frodo, basicamente, que você tem que levar esse anel aí pra ser destruído, porque tá todo mundo querendo e tem as forças do mal querendo, então você tem que Então, basicamente, o Frodo sai do condado, e um amigo dele, o Sam, vai atrás dele e ele está indo junto para essa aventura, Então, depois disso, o Gandalf ele vai atrás de um mago
para saber mais sobre essa treta aí que tá rolando do povo tá querendo o anel. E quando ele chega lá, ele encontra o Saruman, que é esse mago aí, só que ele tem uma má surpresa, que ele está do lado do Sauron e ele é agora das forças do mal também. E ele está comandando os orcs e vai dar... e depois, quando o Frodo e o Sam estão indo ali para essa jornada, ele acaba encontrando com mais 2 hobbits ali numa plantação, que são o Pip e o Merry, que também vão com eles, e agora estão em 4 hobbits indo nessa aventura aí, e vamos ver o que vai acontecer, né? Então, quando eles estão indo, o Gandalf tinha falado para eles não usarem a estrada, porque eles chamariam mais atenção desta forma. E eles acabam encontrando um cavaleiro negro na estrada e já tem alguma treta ali com eles. E o Gandalf tinha falado também para eles irem para Bree, que é uma vila, e o Gandalf falou para eles irem para lá. E o Gandalf também tinha falado pro Frodo não botar o bendito anel no dedo. Só que não teve chance, o Frodo colocou o anel quando ele estava numa estalagem lá em Bree. E os hobbits acabam encontrando também lá um carinha que vai ser muito importante para nossa história. Só que até aqui a gente não sabe muito bem quem ele é. Após encontrarem esse cara, eles decidem que eles vão ir para a Terra dos Elfos. E quando eles saem de Bree, eles encontram novamente esses cavaleiros aí da escuridão. E eles lutam com eles e vencem. Porém, o Frodo acaba sendo ferido. Depois que o Frodo é ferido, então, quando eles estão a caminho lá da Terra dos Elfos, uma elfa aparece e presta ajuda para o Frodo, levando ele para o pai dela, porque segundo ela, o pai dela conseguiria ajudar o Frodo, né? Por causa do ferimento. Então acaba tendo uma perseguição ali no rio e tal, mas no fim ela acaba conseguindo levar o Frodo ali para esse lugar. E quando o Frodo acorda, o Gandalf tá lá e o Gandalf e o pessoal estavam lá já nesse lugar. E o Gandalf a gente acaba sabendo que o Gandalf tinha sido aprisionado lá na torre do Saruman, mas ele conseguiu escapar por causa de um pássaro gigante lá e tal. Então a gente descobre que o Frodo ele está em Valfenda, que é esse lugar aí, que é tipo um castelo lá, onde os elfos ficam. E lá é um lugar muito bonito, gente, até no filme, assim, a cenografia é incrível daquele lugar, tem um lance com as cachoeiras e tal. E daí o Frodo, ele reencontra os amigos, né, porque, enfim, ele tava tipo num mini coma ali, não sei quanto tempo ele ficou desacordado, mas ele encontra os amigos. E o Bilbo também tá lá, né, igual eu havia falado, ele tinha saído lá do condado, né, e eles não souberam para onde ele estava indo, e o Bilbo tá lá também. E daí ele acaba contando para eles sobre o livro e tal, né, que ele tá escrevendo. Eles acabam descobrindo os planos do Saruman e a virada de jogo dele, por agora estar do lado do inimigo, e o lance deles com controlar os orcs ali e ser uma ameaça ali para toda a Terra-média. E daí ali a gente vai ter mais um flashback da história do Anel. A gente acaba vendo que o Anel devia ter sido destruído no passado, porém a fraqueza dos homens, né, dos seres humanos, não pôde resistir ao Anel. E a gente viu também que o Anel só pode ser destruído no vulcão, porque o Anel afinal é uma grande ameaça. O Isildur foi o rei que ficou com esse anel aí no passado, né? E a gente descobre também que um dos descendentes desse Isildur foi o carinha que salvou o Frodo lá na estalagem, né? E o nome dele é Aragorn. Então ele foi o que salvou. E a gente também acaba descobrindo ali que os elfos são imortais, né? São seres imortais. E o Boromir também, a gente vê que ele tem um romancinho ali com a elfa que salvou o Frodo também, né? Então ali em Valfenda, depois de eles descobrirem todo esse lance aí, né, do mal que está atrás ali do Frodo, né, eles convocam um conselho dos grupos mais importantes ali da Terra-média, né, para eles discutirem ali também sobre a ameaça ali, né, do que eles vão fazer afinal.
E a gente vê ali que daí um dos personagens ali do conselho que aparecem é o Sam, é o Sean Ben. Sim, é o mesmo ator do Ned Stark lá de Game of Thrones. Ele tá participando do filme e ele vai ser um dos membros do conselho. Então a gente vê que Gondor é o reino do Aragorn, né? Mas por algum motivo ele desistiu de reinar lá. E o Boromir, que é o personagem do Shan, veio representando Gondor, né? E até tem uma fala ali que eles falam assim que o Boromir é vassalo do Aragorn, né? Porque ele tenta erguer a voz ali, afinal. Mas a gente descobre então que o Aragorn ele é para ser o rei de Gondor. E daí o Boromir fala assim, Gondor não tem rei e tal, porque ele deve ter desistido. Então descobrimos que o anel pode ser destruído apenas na Montanha da Perdição, no olho da montanha. Ali naquela montanha que aparece os vulcões e tal, ali é a Montanha da Perdição, e só ali que o anel pode ser destruído. Então eles acabam discutindo ali no conselho do que eles vão fazer afinal com esse anel, e o Frodo ele acaba se voluntariando a entrar nessa jornada aí para destruir o anel, afinal ele já estava com o anel, né? E a gente vê que uma galerinha acaba se unindo a ele para ir nessa missão, porque afinal ele não ia conseguir sozinho, né? Então as pessoas que entram aí para ajudar o Frodo são o anão, o Gandalf, um elfo que é o Legolas, o Boromir, o Aragorn que já estava com eles, né? E os hobbits também, né? O Pip, o Sam e o... Então ali está formada a Sociedade do Anel, que é o nome do filme afinal, né? E essa galerinha aí vai então nessa missão de destruir o... Então antes dele ir, o Bilbo chama o Frodo para conversar e dá um presentinho para ele, que é uma espada muito top, que ela fica azul na presença de orcs. E então depois desse presente aí, eles vão, né, para essa missão. Então depois que eles saem ali de Valfenda, eles vão para as cavernas de Moria, que era uma caverna lá que ano passado tinha uns anões escavando e tal. E tem altas tretas lá, muito importantes para isso. E uma coisa muito interessante é que o Frodo vê o Gollum lá e ele fica sem saber o que está acontecendo, porque eles tinham capturado o Gollum. E daí o Gandalf fala para ele que eles soltaram o Gollum após ele ter contado as coisas que ele sabia sobre o anel. E o Gollum está lá. E o Gandalf fala também que o Gollum não ia abandonar o precioso dele, que é o anel, né, que ele fala. Então aparece um bando de orcs lá, depois que um dos hobbits faz um barulho, os caras não podiam fazer barulho lá, e ele faz um barulho, e aparece um bocado de orcs, e eles têm que enfrentar esse bando de orcs, e então o Frodo ele é atingido no peito. Só que ele não acaba se ferindo porque ele estava com uma malha que o Bilbo havia dado para ele, né, para ele se proteger. Então a gente vai para uma cena muito fantástica no filme que eu acho demais, que são as cenas das escadas ali, que o pessoal, as escadas elas estão quebrando, né, estão rompendo, e eles têm que pular de uma escada para outra, e aquela cena é muito demais. E depois que eles passam a escada, aparece um demônio lá que mora ali na caverna. Então após eles enfrentarem os orcs, eles correm ali para a escada e aparece esse monstro, e o Gandalf tem uma luta assim maneiríssima com ele, porém o Gandalf acaba morrendo ali quando ele enfrenta o monstro, né, que cai no buraco, porém ele puxa o Gandalf e o Gandalf morre ali e abala todos ali, principalmente o Frodo. Então eles saem ali da caverna e eles estão muito abalados, né, afinal o Gandalf morreu, e eles chegam numa floresta dos elfos, que o Aragorn tinha falado para eles irem para lá por causa dos orcs. Então eles chegam daí ali num recanto dos elfos e tem uma elfa bem cabulosa lá chamada Galadriel, e ela tem um negócio de visões ali e tal, e o Frodo vai lá nesse lugar onde ele consegue prever algumas coisas. Então numa dessas visões ali que ele tem, ele basicamente vê que se ele falhar nessa missão ali, ferrou geral, ou seja, os amigos dele vai sofrer
e vai ter consequências drásticas se ele falhar nessa missão. E basicamente é isso. A Galadriel, ela é bem cabulosa ali, né? Ela até se transforma lá e tal na conversa com o Frodo por causa do anel. Mas depois disso eles pegam e vão embora ali num barquinho, né? Em 3 barcos, na verdade. Eles estão descendo o rio. E antes deles partirem também, a Galadriel tinha dado um vidro azul bem cabuloso pro Frodo se proteger. Mas, enquanto isso, o Sauron estava mandando um bando de orcs atrás da galera, né, para capturar. Enfim, ele tinha mandado deixar o Frodo vivo, porém matar os outros. E nessa altura do campeonato, os orcs aparecem então ali quando eles estavam saindo ali da floresta, né, dos elfos. Então tem muitas tretas ali. O Boromir tenta pegar o anel do Frodo e enfim. Só que daí no meio da confusão, isso foi antes dos orcs aparecerem, né? Os orcs aparecem, daí eles têm mais treta ali com os orcs. Porém o Boromir morre. Sim, o Boromir morre. E, gente, é muito inacreditável se a gente parar pra pensar que o Boromir morreu no primeiro filme. E como é o mesmo ator, né, que interpretou o Ned Stark, que também morreu na primeira temporada, gente. Então, assim, é muito bizarro fazer essa coincidência. Não sei se vocês sabiam disso. Então, depois que o Boromir é morto ali, né, o pessoal fica meio sem rumo ali. Eles conseguem matar ali os orcs. E o Frodo começa a ter um questionamento ali filosófico quando ele vai na beira do rio. Ele começa a se perguntar, tipo, sobre o destino dele mesmo, né, gente? Que, pô, olha o que tá acontecendo, tá ligado? Olha onde ele parou. Olha onde ele tá, né? Ele tava lá no condado de Boas e olha onde que ele se meteu agora. E ele fica se questionando, tipo, pô, será que ele é digno disso? Será que, sabe, olha o que vai acontecer com as pessoas, sabe? Olha o que tá acontecendo. Mas, enfim, essa parte é muito interessante, que já a gente... E daí, depois de todo esse questionamento ali do Frodo, ele decide que ele vai ir sozinho, né? Ele decide, não, eu vou ir sozinho, então não vou ir com essas pessoas, com esses companheiros mesmo, né, que estão acompanhando ele. E ele entra no barco e está indo, porém o Sam aparece, né? O Sam, que é muito amigo dele. E ele fala, não, vou com você, sabe? Tipo, você não vai sozinho enfrentar isso sozinho. E ele se atira no rio e daí ele tem uma cena muito incrível, que é do Frodo salvando o Sam, né? E eles ficando juntos novamente. E eu achei isso muito legal. E enfim, eles saem ali com o barquinho. Então, basicamente, daí a Sociedade do Anel ele se dividiu, né? E está se despedaçando aos poucos, né? Já tivemos 2 mortos. Porém, o pessoal que ficou ali na floresta, né? O Aragorn, eles vão se unir ali para ir até onde o Frodo está indo também. Porém, eles não vão ir pelo mesmo caminho, pelo que eu entendi. E o Sam e o Frodo acabam chegando numa montanha lá, né? E falando sobre o destino deles, enfim. E ali acaba o nosso filme, gente, nesse cliffhanger, que a gente não vai saber o que vai vir por aí, né? E agora é só esperar para a parte 2 do vídeo. E se você gostou desse vídeo, deixa um like aí. Logo logo vai sair a parte 2, que eu vou estar falando sobre o filme 2 do Senhor dos Anéis. E se você gostou, também comenta aí embaixo qual é a parte que você mais gosta do filme. E por hoje é isso, pessoal. Muito obrigado para quem ficou até aqui e tchau.